Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estamos começando mais um Base Bíblica Podcast. E quero já agradecer por você que estava aí nos esperando, né, já para participar desse Base Bíblica Podcast. Chama aí a sua galera, compartilha esse link aí com o pessoal, para que eles possam também ter a oportunidade de ouvir da palavra de Deus. Então, compartilha esse link com as pessoas que você conhece no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, mas chamam eles para participar do nosso Base Bíblica Podcast. E também não se esqueça de deixar o seu like. Deixa o seu like aí, né, na nossa live de hoje. E se inscreva também no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Toque no sino de notificação para você ser lembrado que toda terça-feira, às 20h20, nós temos Base Bíblica Podcast. E nós hoje vamos continuar falando sobre o reino de ponta cabeça. Né? Eu e o pastor Almir estamos já falando há um bom tempo sobre o reino de ponta cabeça, e hoje nós vamos continuar abordando sobre esse livro do Donald Carby, O Reino de Ponta Cabeça, está aqui, né? Para vocês falarem, mas o que é isso, Fernanda? Estamos, né, tirando desse livro aqui, mas tudo pautado na palavra, tá, irmãos? Não é livro inspirado por homem, não, é um escrito da vontade do homem, não. Mas tudo pautado no que diz as Sagradas Escrituras. E nós vamos hoje falar do amor ágape. Então, que amor é esse? O que amor? O que quer dizer ágape, Fernanda? O que tem a ver ágape? O que quer dizer isso, amor ágape? Então, se você não conhece esse termo, amor ágape, fique ligado aí que o pastor Almir vai trazer a introdução. E participe com a gente aqui do nosso chat, né? Deixa sua mensagem, fala da onde você está assistindo, né? Se você está aqui em Jacareí, se está em São José, se é de outra cidade, de outro estado, deixe os seus comentários aqui para a gente saber, né? Quantas pessoas, né, tá nos acompanhando e de onde as pessoas estão nos acompanhando, né? Então, o pastor Almir vai trazer aqui a introdução do Base Bíblica Podcast, o amor ágape. Pastor Almir. Tudo bem? Nós vamos conversar sobre o reino de ponta cabeça, da página 251 a 268. E vamos falar sobre o amor ágape e sobre as várias maneiras do amor ágape, que são 6 maneiras. Então, o amor ágape significa um amor incondicional. Se torna o novo modo de governar, supera paixões, amizade e benevolência. A essência do ágape são compaixão, generosidade e perdão. Ágape é mais do que um sentimento altruísta. Ele age, ele tem atitude. Ele ama aqueles que não são amáveis, até mesmo os inimigos. E o amor pelos inimigos é a derradeira inversão de valores. Então, nós vemos que o amor ágape não é um sentimento, é uma atitude, é uma ação, é uma oração colocada em ação. Nós temos que demonstrar com a nossa vida, com a nossa atitude, esse amor ágape. E demonstramos de que forma, e demonstramos de que maneira, porque são inversão de valores humanos, são valores de Deus. Nós demonstramos através de 6 maneiras. A primeira maneira, o amor ágape indiscriminado. Conforme diz a palavra de Deus em Lucas 10, de 25 a 37, fala a respeito do samaritano que teve compaixão daquele que tinha sido ferido quando estava caminhando. Ele foi e deu o seu auxílio, independente de ser uma pessoa religiosa, conforme diz a palavra de Deus, porque ali passaram aqueles que se consideravam religiosos, os levitas, os sacerdotes e os profetas, aqueles que rotavam santidade, ou a sombra deles emitia santidade, não se importaram
com a vida daquele samaritano que precisava de compaixão. E o texto diz que os discípulos de Jesus devem amar indiscriminadamente o seu próximo, até mesmo seus inimigos ou qualquer pessoa, porque todos merecem a graça do ágape, e somente Deus pode rejeitar uma determinada vida. Alguns tribunais religiosos se transformam em advogados do diabo, quando traçam linhas de responsabilidade de exclusão. E eles determinam quem pode buscar a Deus e quem não pode buscar a Deus, quem pode ser excluído ou quem pode ser aceitado. Então, em vez de eles serem tribunais e advogados de Deus, eles se transformam em tribunais, advogados do diabo. E a palavra de Deus diz no Salmo 101, versículo 7, que diz: o que usa de engano não ficará dentro da minha casa, ou quem pratica fraude não habitará no meu santuário. Então a palavra de Deus diz que é o próprio Deus que trabalha dentro do coração do homem e na vida do homem, e que faz com que o homem deseje conhecer a Deus ou deseje permanecer longe de Deus. É o Espírito Santo que convence o homem. Se ele deseja abrir o seu coração, a sua vida, para ter o desejo de conhecer Deus, de ter comunhão, de ter relacionamento, de ter intimidade, ou de ficar longe da presença de Deus. Não são os homens. Pensou? No dia do juízo, quando nós formos julgados, e nós levantamos a nossa língua contra uma determinada vida, isso daí vai ser julgado no dia do juízo, se nós fizemos certo ou se nós fizemos errado. Então, muitas pessoas têm levantado tribunais como advogado do diabo, em vez de serem advogado de Deus. E por causa da religiosidade, os homens não conseguem alcançar as vidas. Por causa da religiosidade dos homens, nós temos, na maioria das vezes, em todas as nossas igrejas, meia dúzia de gato pingado. E ainda dizem que só eles estão certos. Só eles conhecem a Deus, mas eles não conseguem alcançar mais do que meia dúzia de gato pingado. Às vezes é melhor reunir todas as igrejas e congregar todos numa igreja somente, do que ficar meia dúzia de gato pingado espalhado por toda a cidade, ou espalhado por todo o estado, ou espalhado por toda a nação. E o segundo, o amor ágape é ousado. Os costumes religiosos não podem impedir a compaixão social. E aqueles que têm o amor ágape devem valorizar as pessoas acima das regras religiosas e devem ser ousados, conforme a palavra de Deus diz em Filipenses 2, 3 e 4. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E o ágape ultrapassa as barreiras sociais que escondem as pessoas em prisões, escondem as pessoas dentro dos hospitais, escondem as pessoas dentro dos centros de recuperação e escondem as pessoas dentro dos guetos de todos os tipos para serem ajudados por aqueles que têm o amor ágape ousado dentro do seu coração e dentro da sua vida. Então a gente tem que ter um amor que seja ousado, que faz com que nós venhamos ter o desejo de ajudar a vida dessas pessoas, de alguma forma. E, às vezes, a gente contribui de uma determinada forma, de uma determinada maneira, de uma determinada situação simples. Mas o importante é ter esse amor ágape e ousado dentro do nosso coração e da nossa vida. E antes, para passar para a pastora Fernanda, eu vou falar aqui também do amor ágape, que ele é arriscado. A atitude do bom samaritano foi arriscada, porque os ladrões poderiam estar fazendo uma armadilha e ser vulnerável com esta situação.
para aquele que desejava ajudar, para o samaritano, que desejava ajudar aquela pessoa necessitada. Então, quando nós temos o amor ágape dentro do nosso coração, dentro das nossas vidas, ele é arriscado. Quando eu vou ajudar uma determinada pessoa, eu sofro risco, eu posso sofrer danos, eu posso sofrer percas. Nem tudo que eu vou fazer talvez dê certo, nem tudo que eu faço talvez seja conforme o desejo do meu coração e a minha vida. Então, tem os seus riscos. Tudo tem que ser colocado e ponderado diante de uma balança, mas o que a gente não pode fazer e nem pode realizar é ficar sem saber o que fazer, sem saber o que realizar. Ou eu tenho uma atitude, ou apenas tenho sentimentos no meu coração e não tenho nenhuma atitude, não chego a lugar nenhum e não alcanço nenhum coração e não consigo alcançar nenhuma vida, pastora Fernanda. Bem, você viu aí o pastor Almir falando sobre o amor ágape, né? Só trazendo até uma ressalva aí, né, pastor Almir, desse termo, amor ágape. Às vezes as pessoas ficam perguntando, né, que quer dizer amor ágape? O pastor Almir falou aqui logo no início, o amor ágape quer dizer incondicional. A nossa língua portuguesa, né, a gente só tem uma forma de dizer que ama uma pessoa, né? É o amor. Aí a gente fala assim, eu amo você. Mas, na verdade, esse amor não é o amor verdadeiro, né? É como dizer, eu gosto de alguém, ou, eu acho alguém, né, me simpatizo com alguém, e aí a gente começa a dizer, eu amo você. Mas na linguagem, no grego, né, naquela época, no grego antigo, existia 4 formas de amor, né? O amor ágape, o amor eros, o amor philos, né? E tem um outro tipo de amor que eu até me esqueci o nome agora. Mas cada um desse amor, quando a pessoa falava que amava de alguém e era o amor eros, era um amor sexual, né? O amor de um homem para com a mulher, da mulher com o homem. Então, eles falavam que amava aquela pessoa, né? Eu amo você. Então, era um amor voltado para sexualidade ali, né? Um amor entre homem e entre mulher. Quando se falava o amor philos, né? Era um amor fraternal ali, de amigos, né? Eu amo você, eu te amo. Então era um amor de amigos. Existia o amor de pai, de mãe, né? Que também tinha ali naquela época. Mas quando se falava do amor ágape, era o amor incondicional, que não está restrito a nada, né? Então, quando Deus fala que nos ama, é esse amor. Não é um amor que tem condições, né? E quando Deus requer que nós venhamos amá-lo e amar a outra pessoa, né, como a nós mesmos, e Jesus vai dizer que o novo mandamento ele nos dá, que nós devemos amar o nosso próximo assim como ele nos amou. Ele está falando desse amor, do amor ágape, sem pôr condições nenhuma. Então, Jesus ele vai ensinar uma forma mais extrema de amor. Não é uma forma que está presa a um limite, a uma regra. Não, eu só amo aqueles que me fazem bem, eu só amo os meus amigos, eu só amo... Não, é amar qualquer um. E quando fala qualquer um, é amar até mesmo aqueles que me fazem mal, pastor Almir. É amar aqueles que até mesmo que me perseguem. É amar aqueles que até mesmo me odeiam, ou até eu mesmo tenho uma certa resistência com a pessoa. Porque às vezes a gente fala, eu tenho que amar a pessoa que me odeia, mas às vezes nós que temos resistência com outras pessoas, né? Nós que às vezes ficamos chateadas com outras pessoas ou não gostamos de outra pessoa, né? Tem pessoas, né, na linguagem mais popular, diz, né? Meu santo não bateu com ela, né? O meu santo não bate com essa pessoa. Não, é amar até mesmo essas pessoas que eu, né, tenho um pouco de resistência. Isso é o amor incondicional. Eu não espero nada de ninguém. Quando eu amo essa pessoa de forma incondicional, eu não espero nada em troca, né? E a gente está preso a esse amor de querer algo em troca, né?
Às vezes a gente fala que ama alguém, mas a gente quer receber de volta, né, o amor da pessoa. Aí a gente fica chateado quando a pessoa não nos ama da mesma maneira que a gente ama, né? A gente faz tudo por ela, a gente se dedica para ela e ela não nos retribui. E Jesus está nos ensinando uma forma de amor mais excelente, né? Tanto que em 1 Coríntios 13, pastor Almi, nas cartas de Paulo à igreja de Corinto, né, até o Jonatas leu isso aqui, né, no domingo, né? Ele falando, o presbítero Jonatas, e Paulo vai dizer que existe uma forma mais excelente de amor, né? O amor não busca os seus próprios interesses, né? Então, eu não busco os meus próprios interesses, eu não busco as minhas próprias vontades. Eu não falo que amo a pessoa para querer receber algo em troca. Eu amo porque eu decidi amar. Não é um amor que só envolve sentimento, né, pastor Almi? Mas é um amor com razão, com consciência. Porque às vezes a gente ama só com sentimento, né? Se eu sinto alguma coisa, eu amo aquela pessoa. Não, eu amo porque eu sinto alguma coisa por ela. Mas se eu não sinto nada, eu não amo mais. Mas o amor ágape não está no campo do sentimento somente, mas está muito mais no campo da decisão. Eu decido amar alguém, mesmo que essa pessoa não me ame, mesmo que essa pessoa, às vezes, só pratica maldade comigo, mesmo que essa pessoa me persiga, mas eu decido. É difícil, né, pastor Almir? Olhando assim, parece, nossa, Fernanda, você está falando de uma coisa aí que é difícil. E é por isso que a gente fala que só a gente, encharcado em Deus, podemos amar com um amor incondicional, como Jesus trouxe o exemplo aqui na parábola do bom samaritano. Ele não só praticou bem com o seu inimigo, os judeus eram inimigo do povo samaritano. Nem o samaritano gostava dos judeus, nem os judeus gostavam do samaritano. E aquele samaritano decide, né, ajudar aquele homem, sabendo ele que era um judeu, né? Não era alguém que ele falou assim, não, esse aí eu não sei quem é, eu vou dar. Não, ele sabia que era judeu. E ele arrisca a sua vida. O pastor Almi diz que o amor incondicional arrisca a sua vida. Então a gente se arrisca, né, em favor do nosso próximo, mesmo sabendo que às vezes a gente não vai receber nada em troca, mesmo sabendo que talvez, né, aquela pessoa não vai nos retribuir, mesmo sabendo que às vezes aquela pessoa, pessoal, vai continuar nos odiando, né? E amar incondicionalmente é eu agir segundo os princípios de Deus, né? Eu posso amar uma pessoa falando a verdade para ela, porque às vezes a gente fala de amor e as pessoas confundem, ainda mais no nosso tempo hoje, né? As pessoas acham que amor é o aceitar tudo, né? A pessoa está andando errante no meio do caminho, tropeçando, eu estou vendo que ela está caindo, ela está indo para o abismo, ela está perdendo a salvação, ela está perdendo a vida dela, e eu concordando, não, mas eu tenho que amar. Não, eu não posso falar nada, porque eu amo essa pessoa. Não, a gente tem que repreender. A repreensão faz parte do amor, né? A exortação também faz parte do amor. E aí a gente pensa que amar é eu aceitar tudo, é eu concordar com tudo, é eu não intervir na vida da pessoa, né? Mesmo sabendo que ela corre o risco de se perder, mesmo sabendo que o caminho dela é mau, mesmo sabendo que a escolha que ela está fazendo é uma escolha de morte. Aí eu não me posiciono, né? E aí eu deixo essa pessoa se perder, porque eu acho que amor é isso. É eu não chegar e falar, filho, você está errado. Ó, seu caminho não está correto, a postura não está certa. Olha, isso aí não vai te levar a um bom caminho. Não, eu acho que não, eu amo, eu não posso falar nada. E nós estamos vivendo num século que amor é eu aceitar tudo.
é eu aceitar o que as pessoas acham que eu tenho que aceitar, né? Não, se você não me aceita do jeito que eu sou, você não me ama, pastor Almir, né? E aí as pessoas vão acostumando com esse negócio. Não, se você não aceita que eu sou assim, você não me ama. Então, isso não é amor. Eu posso não concordar com você. Eu posso não aceitar a forma que você está vivendo. E ainda assim eu posso te amar. E por eu te amar, né, pastor Almir, para a gente amar a pessoa, a gente vai sim repreendê-la. A gente vai sim exortá-la. A gente vai sim corrigir. Porque isso faz parte do amor. O amor de Deus também exorta, corrige, disciplina. Em Hebreus fala muito isso, né? O livro de Hebreus, o escritor aos Hebreus vai dizer que Deus é o Pai que corrige, né? E se ele não corrige, é como a gente fosse filho bastardo, né? Imagine um pai que não reconhece o seu filho, ele deixa o filho fazer o que quiser. Ele larga a mão, ele não está nem aí, ele não quer nem saber do filho. Mas amar é ensinar, né? Até minha tia colocou aqui, né? Como o amor de mãe, que tem que educar, ensinar, corrigir, amar. Exatamente isso. E o amor de Deus é esse amor que corrige, que exorta, que ensina, que repreende e também se arrisca pela vida da outra pessoa. A quarta maneira do amor ágape é leva tempo. Ter compaixão pelas vidas leva tempo. Tem que ter disponibilidade. Tem que ter o desejo de cuidar sobre as feridas das ovelhas. O amor ágape é caro. O samaritano pagou para o dono da estalagem 24 dias de alojamento e ofereceu um cheque em branco para qualquer custo adicional. Se fosse um judeu ajudando outro judeu, o tribunal judeu teria reembolsado o samaritano. O inimigo, o discriminado, empresta recursos sem esperança de retorno. Além do samaritano ter ajudado e ter contribuído com dinheiro, ter colocado a mão no seu bolso e ter dado o dinheiro, ele ainda foi considerado discriminado e foi considerado como se fosse um inimigo. Ele sabia que não ia receber nada em troca, né? E ele, tudo que ele estava fazendo, ele sabia que não receberia nada em troca, sendo que se fosse um judeu ajudando o outro judeu, até algumas pessoas justas poderiam levantar no tribunal, né, para que o pudesse ajudar, para que ele fosse restituído, reembolsado. Mas com o samaritano foi diferente. Então, para ajudar uma determinada pessoa, o amor ágape é caro, tem que colocar a mão no bolso e ajudar as pessoas carentes e necessitadas. E a quarta maneira do amor ágape também leva tempo, que temos que ter disponibilidade e cuidar dos feridos. E o sexto amor ágape compromete o status social. O samaritano, por causa da sua atitude, foi rotulado como traidor e sua reputação foi manchada. Ele foi ridicularizado, conforme Mateus 22, 37, Marcos 12, 28 a 31, Lucas 10, de 25 a 27, diz: aquilo que vocês desejarem que os homens vos façam, fazei também aos homens as mesmas coisas. Então, a palavra de Deus está dizendo, se eu tenho o amor ágape dentro do meu coração, dentro da minha vida, a minha reputação vai ser comprometida. Eu vou ser considerado como traidor, a minha reputação vai ser manchada, vai ser ridicularizada. Mas o importante é cumprir a palavra de Deus que diz que façamos aos homens todas as coisas que nós desejamos que os homens venham fazer nas nossas vidas, pastora Fernanda. Exato.
Até como a gente falou na semana passada, né, do filho pródigo. A atitude daquele pai, ele era considerado pelos próprios judeus como um tolo de receber o seu filho de volta. E o amor de Deus é isso. Parece que a gente está sendo trouxa, né, pastor? Parece, né? Mas não é que nós estamos sendo trouxa, mas estamos praticando a palavra de Deus. Eu vou exercer o amor que Deus depositou em mim. Eu vou amar em gratidão o amor de Deus. Eu vou amar como Deus me amou. Porque da mesma maneira que um dia eu também poderia ter praticado mal, eu também poderia ter ofendido muitas pessoas, eu também poderia ter feito muita maldade com muitas pessoas, né? E Deus usou essas pessoas para me amar, da mesma forma eu vou agir em gratidão a Deus para com os outros. E mesmo sabendo, e às vezes talvez eu nem pratiquei mal nenhum, né, pastor? Mas mesmo assim, eu devo praticar em obediência à palavra de Deus. Porque sabendo que a minha recompensa, pastor, a nossa recompensa, ela não vem dos homens, né? Ela vem de Deus. Então eu não faço com interesse de, eu vou fazer e o fulano não vai fazer nada por mim. Eu faço e o ciclano tá nem aí, né? Eu ajudo e não, né? Mas a gente deve exercer o amor que vem de Deus. E lógico, né, buscando a direção, né, pastor Almir, que vem de Deus também, né? Saber, praticando bem em todos os momentos para com as pessoas, mesmo ela não sendo do mesmo vínculo, né, pastor Almir? Porque às vezes a gente só quer fazer o bem com pessoas que é do nosso meio, com pessoas que é da mesma família, com pessoas que é da mesma igreja, com pessoas que é, né, do nosso vínculo ali. Ah, não, se eu tenho amizade, não, vou fazer o bem. Mas com pessoas que não tá ligado a gente tem mais resistência de praticar essa bondade, né? A gente quer conhecer, quer saber de fundo, não, eu só vou, nem conheço a pessoa, sei lá, eu vou ajudar alguém que eu não conheço, mas a gente tem que exercer o amor, né? Sabendo que Deus vai nos abençoar no tempo dele. E às vezes a gente precisa entender que a bênção de Deus não quer dizer que Deus vai também, às vezes a gente fica falando isso, né? Deus vai nos recompensar, e aí a gente pensa que a gente vai ser recompensado, pastor, da mesma forma, né? Ah, dá dinheiro, aí Deus vai me dar dinheiro, né? Não significa isso. Deus pode te abençoar de muitas outras formas, né? Não só da mesma maneira que você pratica o bem. Deus tem muitos meios de nos abençoar. Então, não se preocupe. Abençoe as outras pessoas, pratique, né, o amor para com as outras pessoas, exerça o amor de Deus para com as outras pessoas, em gratidão primeiramente a Ele, não pensando só nas bênçãos de Deus também, né? Porque aí a gente fica naquela troca com Deus, né? Oh Deus, eu ajudo fulano, o Senhor nem me ajuda, né? Eu ajudo ciclano, o Senhor nem me abençoa. Não. Mas em gratidão, a maior bênção que você já pode receber é a salvação em Cristo Jesus. Essa é a maior bênção. A gente não deveria pedir mais nada para Deus, né, pastor? Mas a gente ainda fica pedindo e Deus ainda nos abençoa. Mas a gente só deveria ser grato a tudo que Ele tem nos dado, tudo que Ele tem nos feito, em todos os momentos, porque nada tem nos faltado. Então, em gratidão, a gente deve exercer o amor em todo momento. As recompensas a gente vai receber no dia do juízo, né? A pessoa não deveria ficar preocupado com as recompensas nessa vida. Exatamente. E as recompensas não são segundo o interesse do nosso coração, né? Conforme o desejo Exatamente. Do coração de Deus. Talvez seja aí uma coroa, talvez seja aí uma vestimenta branca, talvez seja aí uma vestimenta que tem 9 pedras preciosas. Tem vários tipos de recompensa que Deus pode nos conceder, né? Mas na página 268,
vai falar sobre os 5 desvios em torno do amor ágape. A igreja primitiva praticou a não violência por quase 3 séculos depois da morte de Jesus. No entanto, o apelo a amar os inimigos tem confundido a lógica humana ao longo dos séculos. Até mesmo a igreja tem tolerado o uso de meios violentos de várias maneiras. Por causa disso, nós vamos falar sobre os 5 desvios em torno do amor ágape. E os cristãos têm evitado a mensagem do evangelho através de vários desvios. O primeiro desvio está relacionado à desculpa para realizarem guerras modernas em nome de Deus, sendo que a Bíblia fala que, em nome do amor, os discípulos deveriam morrer pelo reino, pelo evangelho e por causa do amor de Jesus Cristo. O segundo desvio surgiu no século XI e século XIII, quando as cruzadas cristãs, supostamente sobre a bandeira de Deus, mataram muçulmanos que haviam conquistado vários territórios de Israel. Então, em nome desse amor, as pessoas tiveram os seus desvios para dizerem que, por causa deste amor, até mesmo eles estabeleceram guerras, conforme nós estávamos estudando na escola de ministério sobre escatologia, Exato. sobre as cruzadas que foram realizadas, né? Mas o que é interessante, mesmo tendo esses desvios, conforme as práticas religiosas tiveram, mas, na minha opinião, alguns pegam isso como crítica, né, para falar contra a religião. Eu pego isso como sabedoria de Deus para poder implantar o reino, né, diante dos bárbaros, diante daquelas pessoas que eram bárbaras, né? E, de alguma forma, o evangelho teria que chegar no coração e na vida dessas pessoas. Então, Deus sabe trabalhar, né? Alguns dizem que as guerras não eram necessárias. E hoje, para falar contra Deus, para falar contra as religiões, as pessoas usam, né? Esse tempo que teve no século XI até o século XIII, das cruzadas e das guerras, para falar contra a religião, para falar contra Deus, para dizer que, até é engraçado, uma vez eu ouvi que o diabo é real, que o diabo existe, mas Deus não existe. Alguns dizem até dessa forma, dessa maneira. Pastor, só uma ressalva aí, o senhor iniciou até falando dos desvios, né, em torno do amor ágape, e o senhor trouxe um extremo, né? Porque a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, ela praticava não violência, né? E morriam pelo evangelho. Mas, né, e a gente vê isso muito hoje também, mas muito disso acabou se tolerando muita violência em alguns outros aspectos também. E a gente vê muito isso hoje. Não é, aí eu volto nessa ressalva de que o amor também é corrigir, é repreender, é exortar, porque às vezes a gente vê uma violência deliberada dentro da família, né, em ambientes, em lares, aí a pessoa fala, não, por amor eu vou ficar aqui, né? Não, você pode amar a pessoa, mas, né, às vezes a gente está aprendendo aqui na escola de ministério, até sobre casamento, né, matrimônio entre um homem e uma mulher, e a gente vê muitos abusos acontecendo, né, homens espancando mulheres, né, mulheres espancando homens também, a gente vê o outro lado também, né, e aí a pessoa fica, em nome de Deus, né, fala, não, é que eu vou amar, né, eu tenho que amar, não, né, não é porque você está num lar de abuso que você vai tolerar isso aí, vai tolerar essa situação e não vai denunciar, né? Eu posso amar a pessoa, não, eu amo o fulano em Cristo Jesus,
mas eu vou denunciar ele para a polícia sim, né? Então, às vezes, a pessoa fica tolerando um certo tipo de violência e acaba não reagindo, né? Se existem as leis, se existem, né, os meios legais que eu posso praticar justiça, eu vou praticar justiça pelos meios legais. Né? Se eu estou vendo que alguém está praticando um ato de violência contra a minha vida, contra a minha família, não é porque em nome do amor de Deus, né, pessoal, eu vou ficar tolerando isso. Mas se existem os meios legais, eu vou para os meios legais, né? Eu vou para os meios legais, eu vou na polícia, eu vou dar parte, eu vou denunciar, eu vou falar, eu vou... E porque isso também é uma forma de amor. Né? Mas ele é cristão, ele não sei o quê. Não, mas eu vou denunciar sim. Né? E às vezes a gente vê muita forma de violência e não precisa ser violência só física, né? E até violência, assédio moral, né, que a gente vê aí, a violência emocional, né, em forma de palavras, ameaças, tudo. Não, peraí, não, eu vou agir por meio legal. Não, essa pessoa não está agindo correto. Então, eu preciso ir pelo meio que é legal. O que eu falo, o que a gente fala aqui, né, pastor Almi, de amor, não é que eu vou praticar a mesma coisa que a pessoa faz, né? Se a pessoa pratica violência comigo, eu vou lá e pratico violência com ela também. Se ela me ofende, eu vou lá e ofendo ela também. Não. Se existem os meios legais, eu vou procurar esses meios. Se existem esses meios de justiça, seja uma polícia, seja um processo, né? Eu vou nesses meios, né, para buscar a minha defesa. Naquele tempo que a igreja era perseguida, nem os meios legais eram em favor da igreja, né? A gente tem que deixar claro. Nem os meios legais, né? Até os meios legais criminalizavam a igreja. É por isso que eles praticavam a não violência, né? É por isso que eles também não exerciam como que eu falo, a retruca, né? Vamos lá, porque senão também, né, não adiantaria nada. Então, eles praticavam, eles queriam ser diferente daquele povo. E a fazendo a diferença, eles agiam com o amor. E eles eram conhecidos pelo amor que eles praticavam, né? O amor de Cristo, né? Então, eu procuro os meios que são legais. Eu procuro as autoridades, né? Não vou eu praticar justiça. Se eu estou vivendo uma injustiça, eu vou praticar uma injustiça para dar desculpa, né? Como muita gente faz aí, né? Não, ele brigou comigo, eu fui lá e briguei também. Ele me bateu, eu fui lá e bati também, né? Não, eu vou procurar os meus direitos de acordo com o que diz a lei da nossa nação, a nossa Constituição. Então, veja bem, eu amar, eu viver o amor incondicional de Cristo, né? Eu aceitar tudo também, né, pastor Almir? Porque tem gente que confunde as coisas também, né? Acaba aceitando tudo. Aí tá lá morrendo, tá lá sendo abusado, tá lá sendo maltratado, tá lá sendo destruído. E tem uma maneira de procurar uma ajuda e não procura. Então, se você está sofrendo isso, se você está vivendo isso, então procure ajuda nas autoridades, procure ajuda, né, terapêutica, assim, dos médicos, mas principalmente nas autoridades, com quem pode te ajudar. Não pratique de maneira injusta também, trocando a injustiça por injustiça, né? Então, veja bem. E aí a gente entra num outro extremo que o pastor Almir falou aqui, que a igreja começou a praticar e aí que eu estou falando, a própria violência, né? Em nome de Deus, começou a erguer a bandeira e começou a praticar violência, né? Não, e veja bem, aí a pessoa acaba entrando no ódio, no rancor, e ela começa, em nome de Deus, a maltratar os outros. Isso também não é a forma como Jesus nos ensinou. Então, tudo tem que ter a moderação, né? Eu tenho que ter o esclarecimento e o entendimento da palavra de Deus, do que Deus está me direcionando, né? Então, eu não posso viver debaixo de um abuso, mas eu também não vou praticar um outro abuso,
né? Como a gente viu, a igreja sofria na mão do Império Romano, mas também depois a igreja começou, né, os próprios cristãos, em nome de Deus, né, começou a praticar violência. Então, veja bem, um extremo diferente do outro. Então, eu preciso ter esse entendimento que vem de Deus. Como praticar justiça de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com o que eu acho, o que eu penso. Terceiro desvio do amor ágape é a doutrina da guerra justa, que surgiu no pensamento cristão no terceiro século. À medida que a igreja se fundiu na sociedade romana, procurou maneiras de justificar a sua defesa baseada na premissa de que a guerra só deveria ser o último recurso, como autodefesa e proteção das vítimas inocentes. E os cristãos participavam de vários papéis nas operações militares. Um estudioso cristão argumentou que, em vez de tentar justificar a guerra, os cristãos deveriam desenvolver políticas específicas para estabelecerem a paz. Então, eles inverteram os papéis. Ao invés de procurarem estabelecer a paz, né, de procurarem ter argumentos ou desenvolver políticas que estabelecessem a paz, eles começaram a ter como autodefesa que a guerra deveria ser o último recurso para proteger as vítimas inocentes. E ao invés de chegar numa paz, então eles estabeleciam a guerra e justificavam a guerra e enviavam exércitos para que guerreassem em nome de Deus, né? E a gente vê vários filmes aí, até os dias de hoje, temos as Cruzadas e outros filmes semelhantes romanos que mostram essa atitude da igreja. O quarto desvio sugere que o amor nacional deve estar acima da lealdade ao reino. Então, na maioria das vezes é ensinado que o amor nacional deve estar acima da lealdade ao reino de Deus. E se contradiz a palavra, eu tenho que ser leal ao reino e não leal ao amor nacional. Mas por medo ou várias situações contrárias, ou por ser perseguido, ou por ser crucificado, né? Ou por ser espancado, ou por ser jogado, né? nas fornalhas, ou jogado nas arenas para ser comido pelos leões, as pessoas que se diziam cristãs preferiam ser mais leais no amor nacional do que o amor ao reino. E da mesma forma vai acontecer na grande tribulação, né? Exato. Porque na grande tribulação nós vamos ver de fato quem realmente se diz cristãos. O nosso amor, primeiramente, tem que ser a Deus, né? Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas. E depois, sim, né? Jesus vai dar 2 mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus, né, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. E o segundo semelhante a este é amar o próximo. Então, o meu amor primário tem que ser a Deus, né? Embora, né, o que vai falar que eu amo a Deus é a maneira como eu amo o meu próximo também, né? Não tem como eu amar a Deus e não amar o próximo. Quem é o nosso próximo? Os nossos inimigos. Todos todo que estão tipo de todo pessoas. tipo de pessoa. Então, o que vai dizer se eu amo a Deus é como eu amo o meu próximo. Mas tem muitas pessoas que invertem, né? Ama mais a pessoa e fica ali preso naquela pessoa, né? De vez de amar a Deus. Eu estava até vendo um vídeo ali de uns amigos meus, né? Que eles estavam falando sobre manipulação. E tem pessoas que vivem debaixo de manipulação. E aí ela fala que vive debaixo de manipulação por amor, né? Não, mas eu amo, eu faço isso porque eu amo fulano, e não sei o quê. E a pessoa está manipulando ela.
Então, o seu amor primário é a Deus, né? O seu amor não tem que ser as pessoas, a fulana, a ciclana, a beltrana. Não, o seu amor deve ser a Deus. Se aquela pessoa está fazendo você quebrar princípios, né? Transgredir contra Deus por amor a ela, né? Você está errado na prática do amor, né? Você está idolatrando a pessoa de vez de amar a Deus. Você está criando um altar de idolatria, né? Quando eu amo alguém acima de Deus, eu estou criando um altar de idolatria. Eu estou colocando aquela pessoa como meu Deus, né? Não, fulano é meu Deus, né? Não, embora eu não diga isso, né? Embora ninguém vai dizer isso, não, fulano é meu Deus, né? Mas as suas práticas, as suas atitudes diz isso. Quando você coloca alguma coisa e alguma coisa faz você quebrar princípios que são estabelecidos por Deus, então você ama mais aquela coisa do que o próprio Deus. Se o dinheiro faz você quebrar os princípios estabelecidos por Deus, você ama mais o dinheiro do que a Deus. Se o seu cônjuge, a sua família te faz quebrar princípios, os princípios estabelecidos por Deus, né? E aí mostra que você ama mais a sua família, mais o ciclano lá, o seu amigo, do que a Deus. Então, tudo que você dá mais valor é o que você ama. Né? Tudo que você coloca acima de qualquer coisa e te faz quebrar os princípios estabelecidos por Deus é aquilo que está enraizado dentro do seu coração. Então, aquilo se tornou o Deus da sua vida. É aquilo que dita a regra para você. Você não está a fim de ouvir a regra de ninguém, né? Você está a fim de seguir as regras determinadas por aquilo que você enraizou dentro do seu coração. Então, veja bem, né? Então, o nosso amor primário tem que ser a Deus, acima de qualquer coisa. Porque os cristãos eram mortos lá na época da igreja primitiva? Porque eles não negavam a Deus, né? Eles não negavam o seu Deus. Muitos queriam que eles negassem a fé deles, queriam que eles abrissem mão da fé deles. E aí muitos eram mortos por causa que eles não negavam a sua fé. Aí teve na época de Nero, como a gente aprendeu aqui, né? Muitos foram queimados, colocados como postes humanos para iluminar, né, a cidade de Roma. E ali eles eram servidos de postes humanos, né? E seus corpos eram queimados com fogo e morriam daquela forma trágica porque decidiram viver para Deus, decidiram não negar a sua fé. Então, veja bem, né? Mas, nossa, mas eu tenho que morrer, né? O cristianismo é isso. Sinto muito se você viu alguma palavra que não fosse essa, né, pastor? Mas se você lê a Bíblia, né? O cristianismo tem a ver mais do que perder a sua vida do que ganhar. Né? Jesus já disse, se você quer ser meu discípulo, você tem que perder a sua vida. Então, se te ensinaram um cristianismo que você só ganha, que tudo vai bem, que nada de ruim acontece na sua vida, então talvez você está lendo a Bíblia errada aí, ou sei lá, ou senão você não leu a Bíblia mesmo, né, pastor Almir? Porque esse aí não é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro cristianismo, a gente passa por luta, sim, a gente é perseguido, sim, a gente é traído, sim, a gente pssa por afronta, sim, mas também tem vitória? Tem vitória, sim, mas não é só mar de rosas, não. Né? Não é só alegria, não é só dinheiro no bolso, como muitos pregam aí, né, pastor? Carro, prosperidade. Né, prosperidade. Isso não é cristianismo. Isso não tem nada a ver com a mensagem de que Cristo nos deixou. Né? A mensagem de Cristo é: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não há Deus maior, né? A afronta maior é você se negar, né? Negar a si mesmo. A gente já disse isso aqui, o seu maior inimigo é você mesmo. Então, o que te impede de chegar a Deus
Não é o A, não é o B, não é o C. É você mesmo, né? Então, por isso que a palavra do cristianismo para você é morra. Morra todo dia, né? Como dizia, né? A gente até brinca, né? Diz o Tiririca, né? Você tem que morrer, né? Você tem que morrer, né? Você vai precisar morrer todos os dias para viver uma vida com Deus. Pastora Fernanda, mas a gente só morre se a gente aprender a colocar o joelho no chão. Exatamente, todo Sem dia. joelho no chão a gente não consegue. É Por a causa busca. disso que a gente dá trabalho para Deus. 5. Finalizando o 5º desvio do amor ágape, quando as igrejas afirmam o caminho da paz em declarações públicas, geram o perdão e as suas implicações sociais como núcleo da salvação. A pacificação é uma questão de consciência individual e não ao contrário, ter atitudes contrárias. Então, nós devemos ser pacificadores, reconciliadores, apaziguadores, não aqueles, né, que colocam isqueirinho, né? o isqueirinho. Coloca fogo, Coloca né? fogo nas lenhas, né? Vamos colocar fogo de forma diferente, um fogo de Deus, não um fogo estranho. Tem gente que gosta de pôr fogo, né? De vez de estar ali apaziguando, trazendo paz para o ambiente, ele que causa, né? Ele que parece que causa confusão, ele que traz a confusão, né? Então, que você não seja um desse, mas que você seja alguém que vai apaziguar, que vai trazer paz para o ambiente. E trazer paz, a gente precisa entender que ser pacificador não é ser pacifista, né? Porque a gente tem gente que é pacifista, mas não é pacificador, né? Tá vendo o mal acontecer, fica lá de braços cruzados, né? Tá vendo a pessoa lá, fica lá, tá vendo a pessoa passando em apuros, passando um perrengue. A gente viu aqui, né, a parábola do bom samaritano. O amor, ele arrisca a sua vida, né? Ele não fica lá, não, eu vou ficar aqui, né, em nome da paz, né? Eu não quero, né, brigar com ninguém, não quero aí, tá vendo a discussão lá, o caos. Não, o cristão é aquele que se põe no meio da guerra, né? Não é aquele que vai sair nem pôr fogo na guerra, mas também não é aquele que vai ficar olhando a guerra acontecer e ficar lá só assistindo, né? Os curiosos, quando vê um barraco na rua, né? Vai lá, vai só olhar e ver e não faz nada. Não, mas a gente é aquele que se põe no meio, a gente é aquele que intercede, a gente é aquele que apazigua, a gente é aquele que acalma os ânimos, né? Não, peraí, né? A gente pode até sair com um socado, arranhado, né? Mas a gente vai se pôr no meio da guerra. Então, veja bem, ser pacificador não é que eu vou ficar isento de guerra, não vou entrar em nenhuma guerra, né? Eu vou ficar lá só assistindo. Não, mas eu vou me pôr no meio, eu vou apaziguar, eu vou botar um para um lado, o outro para o outro, e peraí, ninguém vai brigar aqui não, né? Então, esse é o jeito pacificador de ser, né? Não é ser pacifista a ponto de ficar só olhando as coisas acontecer, né? O povo sendo castigado, humilhado, é que nem e qual é o espírito pacifista? É o do sacerdote do levita, que viu aquele judeu, né, ferido no meio do caminho e não ajudou, né? Simplesmente passou, seguiu o seu caminho e foi embora, né? Mas o pacificador é como o bom samaritano. Ele não estava nem aí se ia ter judeu brigando com ele, se ia ter samaritano, ele estava arriscando a vida, porque tanto judeus podiam brigar com ele, quanto samaritanos podiam brigar com ele, mas ele se colocou no meio das duas tribos, né? Tanto do judeu quanto do samaritano, e foi ajudar aquele homem, né? E querendo o bem dele. Então, veja bem de que lado você está, veja bem quem é você. Então, ame como Jesus amou, né? E como Jesus amou, dando a sua vida, né? E esse é o mandamento que Jesus dá para todos aqueles que o seguem. Jesus vai dizer: eu lhes dou um novo mandamento. E qual é o novo mandamento de Jesus?
amem assim como eu vos amei. E Jesus amou a cada um de nós, dando a sua vida. E amar como Jesus amou é eu dar a minha vida, é eu entregar a minha vida. Não importa se o fulano vai sobreviver, né? O cristão tem que entender que ele tem que ser o primeiro a morrer, né, pastor? Né? Às vezes o cristão quer ser o último, né? Não, vou sair correndo, né? Não, mas o cristão ele tem que entender que ele é o primeiro, né? Numa situação de dificuldade, nós somos o primeiro, porque nós vamos dar a nossa vida em amor de muitos, mesmo que esses muitos não nos reconheçam, mesmo que esses muitos não gostem de nós, né? O samaritano não sabia se aquele judeu ia gostar dele ou não. O samaritano não sabia se aquele judeu ia virar amigo dele ou não. A história conta que ele ajudou, mas a história não conta depois, né? Se o judeu voltou para agradecer a boa ajuda, né? A parábola que Jesus contou. A parábola que Jesus contou, simplesmente ele ajudou. A gente não sabe, né, se o judeu voltou ou não voltou. Então, não importa se nós vamos receber algo em troca. Não importa se as pessoas vão tratar a gente bem. O que importa é a gente servir a Deus e servir a Deus com alegria. Nós vamos, na próxima semana, dar continuidade ao Reino de Ponta Cabeça. Então, não perca. Não perca, Talvez deve ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer. Então, acompanhe a gente aí nos nossos Base Bíblica Podcast. Nas próximas semanas a gente vai ter um formato aqui um pouco diferente, mas que você venha estar nos acompanhando aqui e venha estar participando com a gente. Não só acompanhando, né, mas sabendo também distribuir os links. Nós Exato. estamos, como que eu posso dizer, pegando pessoas que realmente desejem, né, participar aí para distribuir links. Né, é isso mesmo. Compartilhe aí os links com mais pessoas, né? Eu sei que se Deus tem edificado a sua vida através desse podcast, que você venha compartilhar, né, esse link com seus amigos, com seus familiares. Não deixe de participar, né? Mas eu quero agradecer a todos que participaram já dessa live, né, no dia de hoje, todos que nos assistiram, todos que participaram aqui também, né, do nosso chat, né, a pastora Sônia, né, minha tia, a irmã Rose, o Douglas, a minha mãe, o Jonatas, né, participaram aqui, né, a Marcela está aqui com a gente. Então, todos que deixaram sua mensagem, aqueles que não deixaram a sua mensagem, mas que participam, eu agradeço, né, que vocês têm sido uma bênção para a gente aí, nos assistindo, nos acompanhando, e que vocês venham também divulgando esse trabalho com muitas outras pessoas também, para que elas possam ter acesso à palavra de Deus, né? Mas eu agradeço, né, mais uma vez, e na semana que vem nós estamos aqui no nosso Base Bíblica Podcast, às 20h20, né? Participe, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal e venha participar aqui com a gente. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e que essa mensagem venha ficar ecoando no seu coração, né, durante essa semana, durante esses dias, e que você venha viver o amor incondicional, o amor ágape, o amor de Deus no seu coração, na sua vida, durante todos os seus dias. Amém? Deus abençoe.